Olá. Olá, olá Letícia, boa tarde. Boa noite. Tudo bem? Boa Boa noite. tarde ainda, né? Boa A noite tarde. depois das 19. Hoje Eu teve nunca sei. sol, o sol apareceu. Isso, foi um dia maravilhoso hoje. Tudo bem? Tudo. Bom, quais vão ser as surpresas de hoje? Muito lindas aulas de ontem, gente. Ai, que bom que Muito. gostaram. Olha, eu tenho que agradecer a Eu Denise, que vou ler cartas a Teo. aula de... Ah, Gostei da sugestão da eu só li Denise. fragmentos. Eu não entendi o que o Marcelo falou. Eu gostei de tua sugestão ontem, a apresentação do livro Cartas a Teo. Eu acredito que vou começar a ler esse livro. Eu li outro livro, ganhei de É presente, muito aliás, bom. de aniversário há muito tempo. O Gênios, chama-se em espanhol. E ganhei com 20 anos de uma amiga, né? Porque ela, eu na época brincava com ela e me autodenominava o gênio. Eu sou um gênio, falava para ela. E ela me deu esse livro de presente, me disse, tá, perfeito, mas você precisa fazer alguma coisa a mais do que falar. E me deu aquele livro, muito bom, gente, muito bom mesmo. Então foi muito místico a Denise trazer ontem o livro do Cartas a Teo de Van Gogh para mim. Foi muito místico. Na verdade, eu trazer o Van Gogh, o Cartas a Teo, não é novidade, porque eu sempre uso, porque eu sou apaixonada por esse livro e pela obra do Van Gogh. Somos. Então, parece que eu preciso usar uma imagem, alguma coisa, porque eu tenho uma atração pela obra dele, uma coisa assim que não tem explicação. Deixa, não quero tomar o tempo da Leti, mas eu tive uma experiência muito, muito louca na Europa. Sim, eu estava muito cansado, estava em uma de mis correrias aí por os museus, e em um momento, em esses sofás que os museus colocam para o público, sentei para dizer, bueno, vou parar de andar, vou descansar um pouco, e me encontrei de frente a uma obra de Van Gogh. Gente, eu tive uma viagem que foi assim uma coisa que não esqueço nunca mais na minha vida, porque foi assim, esse é o convite de Van Gogh, a loucura de Van Gogh, para quem vê uma obra dele com o coração, e ele, você, enfim, ele é o Van Gogh. É profundo, né? Sim, muito, 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 muito. E eu tive, inclusive, tenho uma amiga artista em Buenos Aires, a Guilhermina Victorica, muito bom, por sinal, desenhista, excelente. E ela me contou uma coisa assim, muito mística também, há muito pouco, ano retrasado, ou outro ano, que ela esteve na casa, que hoje é um museu, onde Van Gogh, bueno, no final de sua vida, não? E ela disse assim para mim, Marcelo, dá para sentir a energia do Vincent nesse lugar. É muito, muito, muito louco a história de Vincent Van Gogh, que além do mais foi artista nos últimos 10 anos de sua vida, não? Ele percorreu sua vida até antes de começar a desenhar e pintar e deixar essa obra maravilhosa para nós, nos últimos 10 anos finais de sua vida. Uma história muito linda. Sim. E a maneira como ele escreve sobre as pinturas é uma coisa assim que não tem explicação, não tem explicação. Meu livro ele é todo marcado, eu leio trechos várias vezes, de vez em quando eu me lembro, daí eu vou, aquele trecho, vou lá, pego e leio novamente, né? É muito bom. É uma arte feita com o corpo mesmo, assim, né? Com tudo que ele é, assim. Acho que tem a ver também com a nossa fala de hoje. Bom, eu acho que eu vou começar então, são 6h35, né? Vamos A Ana lá. Lu está entrando também. Tinha alguém, um usuário, e saiu. Mas o Não, o pessoal usuário saiu, o usuário é a Lísia. É a Lísia, eu Não sei, imaginei. Ontem é a também Lísia. estava, né? Aham. Acho que ela caiu.
mas deve entrar de novo daqui a pouquinho. Então, vamos lá. You are the host now. Ok. Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Gostei disso aqui. Share sound. Boa noite, Nalu. Bom que você veio. Boa noite, Sabrina, também. A Sabrina está aí. Faz tempo que eu não vejo a Sabrina, né? Só uma horinha. Estávamos na escola. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a tela cheia. Acho que foi. Então, pessoal, boa noite. Hoje a gente começa nosso segundo encontro desse módulo, né? O módulo Arte como Experiência Sensível e Catarse Emocional. E no encontro de hoje, então, eu vou trazer um pouquinho sobre o conceito de educação estética. Essa educação sensível, ou uma educação do sensível. E muitos, assim como a gente viu ontem com a experiência, muitos autores, né, vão falar também sobre educação estética a partir de diferentes perspectivas. O Schiller, que foi um filósofo e poeta do século XVIII, ele, naquela época, também já vai começar a falar sobre educação estética. Ele vai escrever um livro chamado Educação Estética, né? É um livro... A Educação Estética do Homem é um livro composto por diversas cartas, né, que ele vai trocando, que ele vai escrevendo. Depois, o Vygotsky, no começo do século passado, também vai abordar a educação estética, mas aí a partir de uma outra perspectiva, né? O Herbert Reed, que a Denise já comentou ontem, também no século XX, vai falar sobre uma educação pela arte, né, que poderia se entender também como uma educação estética. E agora, mais recentemente, nas últimas décadas, o João Francisco Duarte Júnior vai escrever a tese dele, onde ele vai trazer também esse tema, né, essa defesa de uma educação do sensível, a qual ele também vai denominar educação estética. Mas antes de... deixa eu apresentar aqui o Duarte Júnior. Então, ele é graduado em psicologia, ele é mestre em psicologia educacional e doutor em filosofia educacional pela Unicamp. Então, é no doutorado dele, a tese dele, que vai, onde ele vai fundamentar esse escrito sobre educação estética. Ele já escreveu diversas obras, a Denise também ontem trouxe uma referência dele para a gente. Né? Ele vai falar sobre os fundamentos estéticos da educação, tem outra obra que é O que é Beleza, Porque Arte e Educação, que foi o que a Denise mencionou ontem, e, por fim, a obra que resulta da tese dele, que é O Sentido dos Sentidos, a Educação do Sensível. E aí, antes de a gente entrar nesse conceito de educação estética, eu queria passar um vídeo, que é uma performance, deixa eu sair dessa tela aqui, que acho que tem bastante a ver. Continuam vendo minha tela, né? É uma performance que acho que tem bastante a ver com esse nosso assunto de hoje. É uma performance, se chama Cegos, talvez alguém já possa conhecer, feita pelo Desvio Coletivo, em 2015. Essa daqui foi realizada em 2015 na Virada Cultural. Eles já fizeram essa performance em diversas cidades, inclusive fora do Brasil, né? E essa foi realizada em São Paulo em 2015. Então, vou colocar aqui. Vocês escutam o áudio também? Sim, mas eu não estou vendo a imagem. Eu acho que você tem que tirar o compartilhar. Entendi. Tá. Eu tenho que compartilhar outra tela. Dá um stop no compartilhar e volta a compartilhar. Agora apareceu, né? Agora sim.
A internet tá devagar, né?
eu vou voltar aqui. Alguém já conhecia? Agora de uma reportagem da Marcela Barasquim, de uma prisão que aconteceu em São Paulo de uma quadrilha de jovens. Muito bom, muito bom. Não conhecia, não. Vou voltar aqui para outra tela. Tá na outra tela agora, né? Ok. Então, essa é uma performance, como eu falei, chamada Cegos, desse grupo, Desvio Coletivo. E alguém gostaria de falar alguma coisa, assim, alguma percepção que teve dela? Enfim, se alguém quiser falar algo, fique à vontade. Mas por que eu trouxe essa performance, né? Porque o Duarte Júnior, para falar da educação estética, ele vai, assim como a gente começou ontem com La Roça, que falava da experiência, ele vai começar pela palavra sentido. E aí ele vai pensar nos significados dessa palavra, né? Existem diversos significados para a palavra sentido. Alguns deles estão relacionados à ideia de consciência, né? Quando a gente fala que a gente perdeu os sentidos. Ou a ideia de uma lógica ou uma razão de ser. Quando a gente diz, qual é o sentido disso? Ou então a ideia de orientação, né? Você tem que pegar o sentido reto, o sentido da direita. Ou para que sentido que eu devo ir? Ou então uma percepção de mundo, né? Dos nossos 5 sentidos. Ou ainda uma outra forma, né? Um conhecimento assim intuitivo, quando a gente fala de um 6º sentido. Mas, de toda forma, todos esses significados, eles resultam na nossa capacidade humana de apreender a realidade de modo consciente, sensível, organizado e direcionado. Então, ali na performance, a gente vê todas essas pessoas cegas, né, tampadas, com esse corpo revestido de lama, o que enrijece essas pessoas, deixa elas todas caminhando num único sentido, né? Todas elas com essas sacolas de compras, né? Desse mundo do consumo no qual a gente vive. Enfim, diversas outras leituras que dá para fazer em cima dessa performance, né? Ao longo da apresentação, eu acho que ela vai voltando, assim. Então, como é que... Deixa eu só voltar aqui. Se a gente apreende a realidade, né, de modo consciente, sensível, organizado e direcionado, como é que a gente apreende essa realidade? Primeiro, a gente apreende a realidade, a primeira forma de a gente aprender ela é pelo corpo, né? É no corpo a corpo que existe esse saber sensível. Porque desde crianças, né, ainda quando bebês, as nossas primeiras formas de experimentar o mundo é pelo corpo, né? É por essa expressão corporal. Então, o Duarte Júnior vai dizer que o mundo, antes de ser tomado como matéria inteligível, ele vai surgir a nós como um objeto sensível. Então, o que seria essa educação estética? Seria um retornar à base, à raiz da palavra estética, que vem do grego aesthesis. A aesthesis, ela vai derivar as palavras estesia e a palavra estética. Então, a estesia seria essa capacidade humana de sentir a si próprio e ao mundo num todo integrado. Enquanto a estética é esse vibrar em comum, sentir em uníssono, né? Experimentar coletivamente. E nesse sentido, então, a educação estética seria a gente voltar essa atenção e a nossa dedicação ao desenvolvimento e ao refinamento dos nossos sentidos, né? Que são esse primeiro contato com os estímulos que a gente tem do mundo e com os acontecimentos do nosso dia a dia. Aí ele traz também uma frase do poeta T.S. Eliot, né? Que fala, onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que nós perdemos na informação? Isso conversa muito com o que a gente viu ontem do La Roça.
né? Vivemos nessa sociedade da informação, né? Somos os sujeitos modernos que somos informados demais, mas nós conhecemos às vezes muito pouco, né? Então, o que se busca aqui nesse saber, o que se busca aqui é esse saber sensível, né? Esse saber que vai ser aprendido também pelo corpo, pela experiência e por aquilo que nos sensibiliza, por aquilo que nos afeta, para que nós não sejamos esses cegos que caminham com esse corpo enrijecido de lama. E aí, como forma de argumentar essa tese do Duarte Júnior, ele vai falar que a modernidade ela está em crise, né? Então, desde o século XVII, lá com Descartes, existe uma busca por essa razão pura, por uma ciência exata. Ela é uma crise que envolve as nossas concepções sobre esses 3 temas. Sobre o dinheiro, porque o que era para ser um meio de a gente viver bem acabou virando um fim da nossa vida moderna, né? Da humanidade, do homem que trabalha, né? E acaba esse dinheiro sendo um fim, uma finalidade. E também o corpo e a mente, porque desde aquele momento, nessa modernidade, no início da modernidade, houve uma separação entre corpo e mente, né? No nosso pensamento ocidental, não existe uma consciência corporal que entenda que corpo e mente são algo único. Nós somos corpo e mente ao mesmo tempo. Não existe essa divisão. E se a gente for ver, a própria medicina também se apropriou dessa divisão, né? Então, quando a gente vendo esse corpo apenas como uma máquina, então quando a gente fica doente, a gente toma um remédio, né? Como se fosse essa maquininha que eu trocar o óleo dela para ela funcionar. Também a psicologia, né? Algumas vertentes da psicologia e a psicanálise também de alguma forma se apropriaram dessa separação, né? Deixando de lado aquilo que é expressado pelo corpo e focando apenas aquilo que a mente elabora. E aí, como é que essa crise se instaura no nosso cotidiano? Ela vai permear os nossos 5 sentidos e também o modo como nós comunicamos por meio deles. Então, é através do modo atual como a gente vive, como a gente caminha, como a gente conversa, o nosso jeito de comer, como a gente toca as coisas, como nós vemos, como nós cheiramos, como nós trabalhamos na atualidade. É assim que essa crise vai aparecer, porque a gente vai ver que a qualidade dessas ações, né, elas têm estado cada vez mais prejudicadas. Então, no mundo de hoje parece que existe um certo desestímulo ao refinamento dos nossos sentidos. Então, como a gente viu ontem, tudo tem acontecido numa velocidade cada vez maior. E, né, as cidades têm lidado com uma maior poluição ambiental, a gente falou ontem também sobre essa questão ambiental. Agora, nesse período de pandemia, né, que a gente viveu, a gente perdeu boa parte do contato físico, né, desse contato presencial com as pessoas. Muitas pessoas têm se alimentado cada vez mais de comidas prontas, né, industrializadas, feito tudo às pressas e de um modo muito automático. Então, os sentidos do homem moderno, né, do ser humano moderno, eles estão deseducados, assim, eles estão embrutecidos, né, eles estão aquele ser que a gente viu ali na performance, né, coberto de lama, enrijecido e tampado. Então, se a estesia é justamente essa nossa capacidade de sentir o mundo, essa condição que nos acontece agora faz com que nós nos sintamos, na verdade, anestesiados, né? Sem estesia, sem essa sensação, sem essa capacidade de sentir as coisas ao nosso redor. Então, a gente vive nessa sociedade que tenta ser programada, que tenta ser padronizada, o que provoca a suspensão dessa estesia, desse sentir. Né? Então, aqui o Duarte Júnior traz que o que nos interessa, né, é a vida. O que interessa nesse sentido da educação estética é a vida, com as suas múltiplas sensibilidades e formas de expressão. A vida cotidiana, com todo o saber nela encerrado e que a movimenta por entre as belezas e percalços do dia.
Então, é esse olhar atento à vida, né? Esse aguçamento da nossa percepção e dos nossos sentidos. E aí, esse saber sensível, essa educação estética, pode muito bem vir por meio da arte, né? Porque é através da arte que o ser humano vai simbolizar mais de perto esse seu encontro primeiro, né? Esse encontro sensível com o mundo. Esse saber sensível a gente pode encontrar, por exemplo, no fazer artístico, ou numa leitura de imagem, né? Nessa percepção visual, ou na escuta de uma música, de uma canção, nessa escuta atenta, ou numa expressão gestual, corporal, né? Quando o nosso corpo fala. E aí, então, o Duarte Júnior também vai dizer, né, que a arte pode consistir num precioso instrumento para a educação do sensível, levando-nos não apenas a descobrir formas até então inusitadas de sentir e perceber o mundo, como também desenvolvendo e apurando os nossos sentimentos e percepções acerca da realidade vivida. Então, essa educação do sensível, ela pode acontecer tanto pela arte, quanto também pelo nosso cotidiano, né? Pelos estímulos diários ao qual a gente está conectado, e muitas vezes a gente não presta atenção nessas cenas, nesses acontecimentos. Então, nesse sentido, como é que está o nosso ensino da arte, né? Como é que as escolas ou os demais espaços educativos, eles estão lidando com a sensibilidade? Com o tempo, não só com a sensibilidade, né, mas com esse tempo da apreciação visual, do movimento do corpo, da escuta atenta, desse toque sensível. Como é que estão também os espaços físicos, né? São ambientes visualmente acolhedores? Como é que é constituída a paisagem sonora desses ambientes? Né? São ruídos ou são sons agradáveis? A gente presta atenção nesses sons ou eles passam despercebidos? Quais são os materiais que são utilizados para a arte? Né? Quais são as relações que nós estabelecemos com esses materiais ou que os estudantes estabelecem com esses materiais? Existe um cuidado, uma atenção em relação a essas ferramentas? Ou são materiais apenas comprados de plástico, de metal, produzidos em massa? Ou os estudantes também participam da confecção desses materiais, né? Aprendendo e dando sentido a eles. Então, nesse sentido, seria preciso uma educação que se preocupe também com os espaços, né? Com o meio ambiente. É preciso a gente cultivar o cuidado, a beleza, o encantamento pelo mundo, por tudo isso que nos permeia. E aí, essa atenção ao mundo que nos rodeia, né, ela leva a gente para uma busca de um saber que ele é transdisciplinar. Então, essa transdisciplinaridade, ela é formada por diversos blocos de conhecimento, né, que são conhecimentos que nos aproximam da realidade. Então, esses saberes sensíveis não envolvem somente a arte, porque, afinal de contas, a arte ela é uma produção humana, ela faz parte da vida, assim como os demais conhecimentos. Então, todos eles estão interligados, né? Então, a história, a matemática, as ciências naturais, todos esses conhecimentos estão envolvidos nesse saber sensível, porque é justamente esse o nosso contato com o mundo. E aí, então, finalizando aqui, nesse sentido, é importante a gente ressaltar que essa percepção sensível, ela não está relacionada apenas com a sensibilidade, né? Se não existe essa divisão entre corpo e mente, né, o nosso pensamento, ele é ao mesmo tempo sensível e inteligível, né? O nosso corpo também pensa, o nosso corpo também reflete, né? Assim como também o nosso intelecto, ele é envolvido por emoções, por sentimentos. Então, um sujeito que sente e que está atento aos seus sentidos, ele é, portanto, um sujeito mais consciente de si mesmo, né? Mais consciente do outro, mais consciente do mundo ao seu redor. Ele é um sujeito que sente
e que ele se sente parte do mundo, né? Ele não se vê como alguém único, mas sim como um ser social. Ele entende que ele pensa e ele age em comunidade, porque ele está atento ao que acontece ao seu redor. Então, aqui, finalizando, o Duarte Júnior resume essa educação estésica ou educação estética, né? Que deriva dessa nossa capacidade de sentir o mundo. Então, a educação estésica refere-se primordialmente ao desenvolvimento dos sentidos de maneira mais acurada e refinada, de forma que nos tornemos mais atentos e sensíveis aos acontecimentos em volta, tomando melhor consciência deles e, em decorrência, dotando-nos de maior oportunidade e capacidade para sobre eles refletirmos. Então, essa é a tese do Duarte Júnior em relação à educação estética. E aqui eu trouxe de novo também a Isadora e o Caracol, né, porque acho que essa pintura do Marcelo, ela faz essa ligação, né, que a gente, com todos esses saberes que a gente está falando aqui também nesse curso, né? Ontem a gente falou sobre a experiência, sobre esse acontecimento significativo, né, que se torna uma experiência para a gente. Hoje, essa percepção do que acontece ao nosso redor, e às vezes a gente, esses momentos é que precisam ser mais estimulados, né? Do cheirar a flor, do perceber as nuances das cores, sentir o vento na pele, né? São ações simples, mas que elas reverberam em demais ações necessárias ao nosso mundo cotidiano, né? Se eu consigo perceber a natureza, se eu consigo perceber uma expressão diferente em outra pessoa, eu vou conseguir estar mais sensível também a essa vida em sociedade, né? Entendendo que ninguém é único no mundo e nessa ideia da estética como esse pensamento coletivo mesmo, né? De se sentir parte do mundo, se sentir inserido em algo maior. Então, é isso. Aqui está a referência, né, do Sentido dos Sentidos, Educação Sensível, que é o livro do Duarte Júnior, mas também a tese dele está disponível na internet, que é o mesmo que o livro também. É uma tese que vale muito a pena ler. Deixa eu tirar aqui a minha tela. Então, é isso, pessoal. Gostaria de agradecer mais uma vez. E se alguém quiser comentar alguma coisa disso que a gente viu, né? Ai, que legal, né, Lu? Fico feliz. Sim, o encontro de ontem e o encontro de hoje, eu foquei mais nesses dois conceitos, porque eu acho que são conceitos bem importantes assim, para gente que trabalha com arte, né? Tanto a experiência como essa educação estética, essa educação do sensível, são questões urgentes, eu acho, né? Para o nosso tempo e que envolvem as nossas relações com a arte, né? Então, para a semana que vem, a gente tem outras propostas, e aí eu queria trazer primeiro esses dois conceitos que fundamentam também o nosso trabalho. É isso, pessoal. Bom, agradecer mais uma vez, então. Se alguém quiser comentar algo, fique à vontade também. Se não... Parabéns, Leti. Eu só queria comentar assim uma lembrança, assim como no começo falando Vincent, porque você trouxe primeiro a performance que eu não conhecia, fantástico, e trouxe as palavras paisagem sonora, foi o título de um curso que eu fiz em Buenos Aires já há um bom tempo com Murray Schafer, um músico canadense, que nos fez viver, o Murray, eu vivi todo um dia como um cego. Tamparam os olhos da gente umas 9 da manhã, a gente foi até a tarde e nos fizeram percorrer um monte de experiências assim durante o dia todo,
até nos levar a um lugar sempre com sonidos, a gente tinha que imaginar, e foi increíble. Murray Schafer, ¿sí? Paisagens Sonoras, um livro muito interessante. E no final dessa experiência, nos tiraram nos destamparam os olhos, a gente destampou os olhos, e tudo que a gente tinha imaginado, a gente não podia acreditar onde a gente tinha sido trasladado. Nos tiraram na rua, nos conduziram pela rua, os carros passavam, você escutava tudo isso aí. Foi uma experiência muito... Bom, nada, queria acrescentar essa lembrança que me trouxe essa aula, esse vídeo que você trouxe para nós. Que é viver como cegos às vezes. Essa ideia da paisagem sonora, esse conceito do Schafer, né? Realmente, ele é... Depois que a gente conhece, que a gente passa a prestar atenção nesses sons, não tem mais como voltar atrás, né? Parece que realmente a gente percebe muito mais o nosso entorno e cuida, né? Com a paisagem sonora que está em volta da gente, assim, né? Para tentar fazer uma paisagem cada vez melhor, assim, né? Sim, sim. Parabéns, gente. Parabéns. Muito legal, Lícia. Verdade, isso mesmo. E acho que isso daí que conversa com a performance também, né? Que ela mostra exatamente a condição atual e que a gente tem que caminhar para o oposto disso, né? Então, muito obrigada, pessoal. Semana que vem continuamos neste módulo, mas daqui a pouco a gente continua com o outro módulo também, certo? Com a Denise às 7h30. Então, aguardo vocês às 19h30, então. Isso. Então, até mais. Uma boa noite e obrigada. Tchau, tchau.